Bom dia, Dani! Bom Tudo dia, bem? Rafa. Tudo jóia. Tudo Manda aqui o bom. meu também. Quero te dar boas-vindas a Goiás, mesmo virtualmente. Espero poder lhe receber fisicamente aqui em breve. Nossa querida conselheira federal Valentina Jugman já entrando, antenada aí na nossa live também. Já Quero dizer aproveitar, do então. prazer que é receber. O prazer é todo meu, Rafa. Goiás já mora no meu coração. Vocês são incríveis. Todo mundo que eu conheço de Goiás é muito especial. A Valentina, uma grande amiga. Val, um beijo imenso aí para você, para todos os conselheiros federais com quem convivo ali bem pertinho na bancada, no Conselho Federal. Mandar um abraço também para o Dalmo, um grande tributarista aí em Goiás. E lhe agradecer muito pelo convite, viu, Rafa? Sem dúvida nenhuma, é uma alegria para mim poder estar participando. Eu tenho acompanhado a programação da ESA Goiás, está incrível. Ontem, inclusive, vocês estavam aí com um colega meu aqui na Federal da Bahia, que é o Rodolfo Fortuna, um amigo. Vocês estão com uma programação maravilhosa. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, pelas lives muito bacanas. Então, é uma grande alegria para mim estar aqui. Mandar um abraço também para o presidente Lúcio Flávio, também tem feito um trabalho incrível, excelente aí em Goiás. Marisvaldo, na presidência da Comissão de Ensino Jurídico, Marcelo Terto, enfim, a bancada Goiás só sucesso. A Delzira, que é a secretária-geral, estava com a gente lá na Conferência Nacional da Mulher Advogada. Inclusive, a delegação de Goiás foi a maior delegação proporcional da região Centro-Oeste na Conferência Nacional da Mulher Advogada. Muito bacana. Méritos aí de todo o nosso grupo de mulheres advogadas, e especialmente aí da nossa conselheira federal Valentina Jugman, que tanto trabalha por toda a advocacia brasileira, especialmente de Goiás, e um trabalho muito especial em prol das mulheres advogadas, né? Eu gostaria de apresentar a vocês a Daniela de Andrade Borges. Ela é professora da Universidade Federal da Bahia, professora de Direito Tributário, entre outros temas aí da carreira e da advocacia em si. É conselheira federal, eleita pelo Estado da Bahia, e é presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Dentro do sistema OAB, eu poderia dizer que é a maior autoridade para se falar no papel e no espaço, e no lugar e na importância do trabalho da mulher advogada nesse país. É uma honra receber você aqui no nosso ESA Live, viu, Daniela? Para falar para a gente tanta coisa bacana que a gente vai falar sobre o direito tributário, além de oportunidades voltadas para os próprios escritórios de advocacia, oportunidades de negócios, né? Num período difícil de Covid-19, a gente vai falar aí, porque uma das grandes perspectivas é, de fato, a gente pode dizer, o direito tributário, quando passar por todo esse momento. Então, quero dizer, gente, que essa mulher que está aqui conosco, ela é, de fato, maravilhosa, é uma grande advogada, sócia de um grande escritório, inclusive, todo mundo conhece, né, no Brasil inteiro, está lá junto com grandes professores. E muito boas-vindas a você. Se quiser dar aí o seu recado inicial para a advocacia do que a gente vai falar antes da gente começar, fica à vontade. Aos demais colegas que estão assistindo, quero convidar para clicar aí nesse triângulo que nós temos aí embaixo. Envie essa live para todos os colegas que vocês acham que deveriam assistir aí temas relacionados ao direito tributário e o Covid-19. Vai ser muito bem-vindo. Daqui a pouco eu vou bloquear os comentários para melhorar a conexão e para não ficar esses inscritos aí no seu rosto e a gente poder te enxergar melhor. E no final eu abro novamente para a gente tentar responder perguntas, tá bem? Bem, como eu já disse antes, a honra é toda minha e agradeço mais uma vez o convite, a alegria estar aqui. De direito tributário é um tema que sempre é muito importante dentro do cenário dos negócios e das empresas, mas em tempos de crise é ainda mais importante, porque quando o dinheiro é pouco, tudo que se pode fazer do ponto de vista de organização das finanças é decisivo numa situação como a gente se encontra hoje. Então, sem dúvida nenhuma, pensar a gestão da questão tributária no momento dessa crise, porque é uma crise que decorre da Covid, mas é uma crise que afeta a economia.
Então, é muito importante e eu espero contribuir, então, com um cenário sobre o que o governo está mexendo, né? Então, a ideia é a gente poder falar um pouco sobre o que já foi alterado, o que isso altera a vida da gente, altera a advocacia, do ponto de vista até de atividade mesmo, né? Porque nós também somos Com tributados. certeza. É isso, esse é o objetivo aqui, para a gente poder ver o que é possível a gente já perceber de sinalizações do governo e o que a gente pode pensar mais também. Maravilha. Eu quero aqui deixar um abraço, então, a todos e todas que estão entrando, como eu já disse, mas de forma especial, viu, o Frederico entrando aí. O Frederico, ele é o vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás. Ele, ao lado da Eléia Alvim, que é a presidente da Comissão de Direito Tributário, estão fazendo um trabalho espetacular aí na Comissão de Direito Tributário, e ambos me disseram que estariam aqui ligados nos ensinamentos que seriam trazidos e nas reflexões que seriam trazidas por você hoje. Como eu disse antes, gente, eu vou nesse momento bloquear aqui os comentários para a gente melhorar a conexão. Olha só o tanto que melhora para ver a nossa querida professora Daniela também, tá? E já que você falou de Covid e ações, etc., para a gente começar o nosso aquecimento aqui, Daniela, me diga, quais foram as medidas tributárias adotadas pelos governos, de uma forma geral, aí, em decorrência da Covid-19? Especialmente o governo federal, que é aquele que vai ter um alcance nacional que interessa muito a gente aí, até porque os estados, cada um, estão agindo à sua maneira, e municípios também, mas seria interessante esse panorama geral para a gente começar a aquecer os motores aqui dentro do direito tributário. Então, eu acho que a primeira coisa que eu preciso dizer é o seguinte: tem que estar atento às notícias, porque as mudanças estão acontecendo muito rápido. Então, hoje a gente está com um cenário, amanhã pode sair uma outra mudança. Então, para a gente poder prestar uma boa assessoria aos nossos clientes nesse momento, é muito importante a gente estar se atualizando todo dia mesmo, porque o governo vem fazendo mudanças muito rápidas. Eu acho que pensar essa questão do direito tributário como, inclusive do ponto de vista mesmo de consultoria, de informação aos clientes, é um valor que a gente agrega em tempos de limitações da parte judicial. Então, quando a gente trabalha nessa parte, né, de assessoria tributária, é algo que a gente agrega de valor aos nossos serviços, e para a gente fazer bem isso, é importante que a gente esteja bem atualizado. Então, essa é a primeira coisa, viu, Rafa? Então, dada a data de hoje, como a gente vai tratar aqui na live a legislação. É importante dizer que essa live está sendo gravada no dia 8 de abril, às 10 horas da manhã, porque eventualmente as pessoas assistem e depois falam, mas saiu uma decisão, saiu alguma coisa. Por exemplo, essa madrugada me sai um MP extinguindo o PIS/PASEP. Pois é. Né? Então, assim, essa madrugada, se a live fosse ontem, o PIS/PASEP existiria. Se a live é hoje. Então, amanhã já não sabe o que vai existir, né? Então é para definir. Uma coisa engraçada. Até agora. Eu vou te contar uma coisa engraçada, porque eu acordei e aí ainda meio sonolenta, fui olhar as notícias. E aí a primeira coisa que eu vi foi rápido ali, ainda meio dormindo, né? Extinto PIS/PASEP. Meu coração até disparou, né? Porque o que foi extinto foi o fundo, mas existe um tributo, que é a contribuição para o PIS/PASEP, que financia esse fundo. Enfim, sim. Então a contribuição por hora continua existindo, mas na minha visão podem surgir várias discussões judiciais decorrentes da extinção do fundo, porque a contribuição para o PIS/PASEP, ela é criada, é um tributo finalístico criado para financiar este fundo. Então, na medida em que o fundo não existe mais, é possível, inclusive, a gente pensar discussões sobre a própria manutenção da contribuição. Então, já aqui, né, você vê, de ontem para hoje, né? Exatamente. E tem que pensar nisso da madrugada para agora. Isso. Mas então, o governo, ele vem adotando políticas aos poucos, né? Então, a primeira coisa que a gente viu foi o governo trabalhando com o Simples Nacional. Porque a gente sabe que o Simples é uma política de tributação simplificada para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, houve uma preocupação inicial com essas empresas, e aí veio uma resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, postergando o prazo de vencimento por 6 meses, apenas inicialmente dos tributos federais. Então, vocês têm que ter cuidado, porque até as notícias, quando você vai pesquisar, elas podem estar desencontradas, né? Porque primeiro o governo só postergou
os tributos federais do Simples. O Simples abarca, além disso, ICMS e ISS. Quando foi agora, na sexta-feira passada, então, dia 3 de abril, veio uma norma postergando também ICMS e ISS. Só que a gente tem uma diferença, então é muito importante ter atenção em relação a isso. Os tributos federais, quais são? Os que estão compreendidos dentro do Simples Nacional. IRPJ, CLLL, PIS, COFINS, a depender sendo indústria, o IPI, e para a maior parte das empresas, a contribuição previdenciária, mas nem todas. Então, esses tributos federais, eles tiveram uma postergação do prazo de vencimento por 6 meses. Então, o Simples que vence em relação a esses tributos, em abril, o vencimento passa para outubro. O que vence em maio passa para novembro, o que vence em junho passa para dezembro. Então, o Simples Nacional, ligado a tributos federais, vencimento abril a junho, os prazos de vencimento foram postergados por 6 meses para outubro, novembro e dezembro, respectivamente. Como eu disse, dia 3 de abril, veio uma resolução postergando também o prazo de vencimento do ICMS e do ISS, que não tinham saído inicialmente. Só que o prazo de postergação foi apenas por 3 meses. Então, na verdade, ICMS e ISS que vence em abril deve ser pago em julho, que vence em maio, em agosto, que vence em junho, em setembro. Então em tese, acumula. Então, em tese, acumula. Nesses meses, vai pagar 2 vezes. Isso. Não resolve a vida, né? Exato, Rafa. Esse é um ponto muito importante. Porque não se trata de perdão, não se trata de isenção, trata-se apenas de diferimento no prazo de pagamento. Então, em princípio, a empresa ela tem que se organizar, porque quando chegar em julho, ela vai ter que pagar, né? Ele ainda não vai estar pagando o Simples, mas ele vai ter que pagar o ICMS julho e pagar o ICMS abril. Então, esse é um ponto muito importante, né? E tem um agravamento nessas discussões todas, porque olha que a gente ainda está tratando do Simples, tá? Empresas optantes pelo Simples. Porque quando a gente vai para empresas que não são simples, então eu dei um panorama para vocês das empresas optantes pelo Simples Nacional. Postergação por 6 meses dos tributos federais e ICMS e ISS por 3 meses. Postergação do prazo de vencimento. Quando chega nas empresas lucro presumido ou lucro real, aí muda completamente. Porque a gente teve, no dia 3 de abril, uma postergação do prazo de vencimento. Mesmo assim, apenas abril e maio, para julho e setembro, e apenas PIS, COFINS e contribuição previdenciária. Então, uma empresa que não é Simples Nacional está obrigada a pagar o ICMS normalmente em abril. Tá? A não ser, claro, que o Estado tenha feito alguma postergação especial. O Goiás não fez ainda, a Bahia não fez ainda, a maior parte dos estados que eu pesquisei não fez. Então, aquela empresa que não é optante pelo Simples, ela, em princípio, ela continua tendo que pagar uma série de tributos. Né? Então, se for serviço, ISS, se for comércio, ICMS, o próprio IPI, porque no âmbito dos tributos federais, o governo só postergou, mais uma vez, empresas lucro real e lucro presumido. O governo até agora só postergou PIS, COFINS e contribuição previdenciária. E mesmo assim, apenas abriu, né, o vencimento abriu para julho e setembro. Então, é complexo. É bastante. E, de fato, não... É por isso que você está aqui para explicar para a gente. E é por isso que você está aqui para explicar para a gente. E não dá nem para desenhar, né? Não tem um quadro aqui no Instagram, dá para... que a gente faz uma linha do tempo, a gente está em sala de aula, né, e etc. Isso, exato. Mas continue que, Mas, apesar disso, está bem bacana. Está bem claro, apesar de complexo. E tem um detalhe que eu acho que é importante, que é o seguinte: as empresas estão sem dinheiro, essa é a realidade, né? A gente está numa situação de crise econômica muito grande. Então, uma das primeiras coisas que o empresário pensa é: não vou pagar tributos. Só que juros e multa na área tributária são bastante elevados. Então, é preciso fazer a conta também, né? Do ponto de vista do que não pagar, com um agravante, que é uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, entendendo que o não pagamento do ICMS é crime. A gente, na área tributária, e também os penalistas, ainda estão muito confiantes de que essa decisão, de alguma maneira, vai ser revertida, porque não dá para, de fato, na minha visão,
identificar um tipo penal relacionado ao não pagamento do ICMS. Então, para mim, quando o tribunal ele entende que o não pagamento do ICMS é crime, ele está criando um tipo penal, mas, né, enfim, aí já seria uma outra live. Mas isso é um problema, então. Por quê? Porque a empresa que não é optante pelo Simples está obrigada a pagar o ICMS em abril, em maio, em junho. E se ele não pagar, ele pode ter consequências, por exemplo, inclusive no âmbito penal. Então, é uma situação muito crítica. Muitas vezes o empresário ele vai estar ali decidindo se ele vai pagar a energia. A maior parte dos estados conseguiram, né, fazer a suspensão do pagamento. Mas, enfim, pagar despesas urgentes e o tributo. Então, é importante a gente ter essas informações para saber o que está postergado, e aí a gente fica tranquilo, e o que não está, e informar quais são as consequências para o cliente do não pagamento de cada um. No âmbito do ICMS, tem esse agravante desse posicionamento dos tribunais de que o não pagamento é crime. O Frederico, que é o vice-presidente da comissão, me passou aqui que em Goiás só suspendeu o IPVA. Isso, passou o IPVA para agosto. Placas né? eu até dei uma pesquisada, placas de 1 a 5, né, foram postergadas. Foi a única coisa que o Estado fez, né, de vencimento de tributo de ICMS, que era o que estava todo mundo esperando, nada. Agora, eu vou fazer uma pergunta de quem não é tributarista. Sim. Eu vou fazer uma pergunta, você sabe muito bem, sou advogado trabalhista, direito tributário. Eu estudei pela última vez num módulo de uma pós de direito corporativo, que a gente fez um módulo de planejamento tributário, pelo menos para eu não ser analfabeto, né? Mas a pergunta que eu te faço é: o estado de calamidade pública, independente de um governo, de um estado, de União, estado, município, não postergarem a obrigação dos pagamentos, o estado de calamidade pública com impedimento até do Estado em exercício de atividades, as atividades que foram interrompidas pelo Estado. Não seria o caso de vislumbrar uma espécie de fato do príncipe, motivação para não pagamento ou postergação desse pagamento sem incidência de muros, juros, correções, independente de norma estatal? Não é possível visualizar uma demanda nesse sentido ou uma defesa no embargo de execução? Na verdade, na minha visão, o ideal é que a empresa se antecipe. Se esse for o caso, e a gente já começa a ver uma série de ações judiciais, inclusive com liminares sendo deferidas. Por quê? Porque o não pagamento do tributo, ele automaticamente traz consequências do ponto de vista de juros, multa, de execução fiscal. Ainda que o governo esteja com medidas de postergar isso, né? A gente está, inclusive, agora também com algumas postergações em relação à validade de certidões negativas de débito, mas uma hora a casa cai na medida em que as coisas venham a se regularizar. Então, eu acho que o ideal é a empresa se antecipar e entrar com ações antes, visando justamente suspender a exigibilidade do crédito dentro desse cenário. E acho que tem vários princípios que justificam e fundamentam decisões e liminares e decisões judiciais posteriormente definitivas mesmo, no sentido de liberar o pagamento de juros e de multa em razão, enfim, do contexto mesmo da crise econômica, em razão da pandemia. Então, a gente já tem, na verdade, era até um ponto que eu ia falar um pouco mais para frente, mas excelente pergunta. A gente tem aí uma possibilidade de atuação judicial. Então, os advogados que estão aí nos assistindo e que têm clientes, porque, como eu disse, até o momento a gente tem vários tributos com prazo postergado, mas tem vários que não estão ainda. Então, as empresas que não são optantes pelo Simples, e que estão aí tendo que pagar ICMS, ISS ou IPI, aí a depender da atividade econômica, IRPJ, CLLL, continuam, né, com interesse no ajuizamento de ações. E também a própria questão agora que eu falei que saiu PIS/COFINS e CPP, mas saíram só para 2 meses. Então, acho que também cabe incluir aí na discussão judicial para pedir a postergação, no mínimo, pelos 3 meses que já foi deferido para os outros, ou 6 meses, né, no caso do Simples, ou 3 meses, enfim, no geral, ou até mesmo, como algumas ações, para até o final mesmo do estado de calamidade. Eu sempre digo, a gente, advogado, a gente pede o mais e vai pedindo depois os outros, né? Eu quero tudo, se eu não levar tudo, eu quero menos um pouquinho. Subsidiariamente, a gente vai pedindo as outras coisas. Porque, de fato, e a gente, assim,
É claro que eu estou tentando falar de uma maneira leve, porque a gente já está vivendo num momento tão difícil, né, Rafa? Que se a gente ficar... Enfim, mas o momento é muito difícil mesmo. Muitas empresas já estão fechando. Muitas empresas devem fechar. Às vezes, há uma visão muito limitada disso, porque as pessoas olham para o empresário, mas, na verdade, é todo o entorno daquela empresa, funcionários, tudo que aquela empresa movimenta na economia. E o que gera tributo é a própria circulação da riqueza. Então, para o Estado arrecadar, é preciso uma economia forte. Então, de alguma maneira, pensar no governo concedendo medidas agora, inclusive isenções mesmo, que eu acho, na minha visão, que deveriam ser concedidas, é pensar no futuro, é pensar na manutenção de uma economia que precisa ser capaz de retomar e de, né, reaquecer para poder gerar tributação lá na frente. Acho que é aquela coisa do plantar sementes, sabe? Sim, eu fazendo uma comparação grosseira, talvez fosse o caso de criar uma espécie de refis do Covid, né? Pegar todos os tributos desse período de Covid e jogar um refis para não sei quantos meses diluído aí para frente, talvez fosse uma solução interessante. Mas veja bem, pode falar. Não, eu ia falar, ou até mesmo perdão mesmo, a depender, né? Eu acho que é complexo, porque eu acho que tem empresas, poucas, mas tem empresas que estão conseguindo manter, né? Mas uma parte não. E empresas menores com mais dificuldades. Então, a depender do caso, até mesmo o perdão da dívida, né? Que é a remissão. O perdão de créditos tributários poderia vir como uma medida posteriormente em relação a situações específicas, claro, né? Eu percebo muitos oportunistas econômicos também, infelizmente, em todos os momentos, né? Empresas que não pararam, mas que querem se aproveitar de uma suspensão de crédito tributário e etc. Isso acaba atrapalhando quem realmente está precisando em receber benefícios aí para salvar as empresas. Mas você falou, Dani, de a oportunidade dos advogados em eventualmente pedirem suspensão da exigibilidade do crédito, né? Pelo menos uma suspensão temporária, é claro. Primeiro você pede, como você diz, para não pagar. Depois você pede para pagar em algum momento. E eu sei que você conversa muito com a jovem advocacia aí na Bahia. E a gente sabe que a jovem advocacia, principalmente a advocacia que está nos assistindo, porque uma coisa é a advocacia tributária consolidada. Outra coisa é a jovem advocacia, que às vezes até está se sentindo perdida, profissionalmente, economicamente perdida nesse momento, sem saber o que fazer, sem saber o que agir, como agir. Um momento difícil de crise por causa da pandemia. E aí você traz uma oportunidade para essa jovem advocacia, de repente, de buscar clientes, né? Você ter um bom produto na carteira ali, entre aspas, é sempre uma porta de entrada de relacionamento de uma empresa, de um cliente, que você começa com um diálogo ali, pequenas empresas, médias empresas, para a jovem advocacia. Como que a gente poderia orientar essa jovem advocacia nesse relacionamento de abordagem desses clientes para propor essas suspensões de crédito, para irem à frente, para tentar saírem desse lugar comum aí para uma atuação no direito tributário nesse momento? Então, a gente tem muitas limitações do nosso código de ética, né? No que se refere a fazer a busca ativa. Mas eu acho que em relação às pessoas que você já tem contato, seus clientes, pessoas que você tenha efetivamente o contato. Conversar, né? Conversar com os vizinhos, com os empresários, com os amigos dos pais, dos tios, Exato. Escrever, publicar artigos sobre o tema. E, por exemplo, divulgar as informações, né? A partir do momento em que você pega, por exemplo, um pouco do que eu trouxe aqui, você divulga, você chama a atenção da pessoa para aquilo, né? Você fala, olha, tem suspensão disso, mas não tem daquilo, aí a pessoa te procura porque pensa, poxa, isso aqui, será que não tem como a gente conseguir também? Então, acho que tem, né, formas de você tentar, dentro dos limites aí que a gente tem, manter contato com quem a gente conhece, com a família, fazer esse conteúdo também, produzir conteúdo, informação
né? Então, tá mantendo contato com os clientes, enviando e-mail com essas informações. O cliente gosta também, né? Se sente prestigiado, você vai ali mantendo o vínculo. Então, eu acho que essa é uma forma de você, sim, tentar trabalhar com uma possibilidade de atuação dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje, de dificuldades também no próprio exercício da profissão. E por falar em advocacia, a advocacia também tem tributação, né? A advocacia pessoa física tem a tributação de pessoa física, aí a gente entra no assunto de imposto de renda, pessoa física. A advocacia pessoa jurídica, os escritórios têm tributação. A gente podia falar um pouquinho disso também, né? Como que isso afeta o nosso negócio enquanto advogados. E aí você fica à vontade para falar da advocacia pessoa física e já regras gerais do imposto de renda e depois a gente entrar na advocacia pessoa jurídica. Pode ser? Sim, sim. Na verdade, quando a gente fala sobre... quando eu falei no geral, né, das medidas que o governo adotou, elas se aplicam também para a advocacia. Então, para mim, uma das grandes conquistas da advocacia nos últimos anos foi a advocacia poder aderir ao Simples. Então, aquela sociedade Sim. de advogados ou sociedade unipessoal que é simples, vai ter suspensão do prazo de vencimento de todos os tributos federais por 6 meses e do ISS por 3 meses. Então, a gente está aí beneficiado por isso. Aí o escritório, não sou simples. Se o escritório não é simples, aí ele entra dentro daquele outro cenário, né? Que cenário é esse? O cenário de que ele só tem suspensão de PIS, COFINS, contribuição previdenciária, e mesmo assim, março, abril, por 3 meses. E em relação aos outros tributos, ele continua tendo que pagar IRPJ, CLLL, ISS, aí depende da legislação do município. E aí, nesse caso, vale a pena, de repente, ele entrar com a ação para ele mesmo, né? O escritório, de repente, dentro desse contexto. Um primeiro teste. De repente, ele até entra com a ação para ele, tem resultado, tem efetividade, e a partir disso ele pode contar para as pessoas. Inclusive, eu já entrei, já ganhei, já tenho uma liminar, etc. Exato. Então, esse é um ponto, assim. Agora, a gente sabe que uma parte muito grande da advocacia é autônoma, principalmente a jovem advocacia. E aí o autônomo, na verdade, ele vai pagar a contribuição previdenciária, o ISS e o imposto de renda. E aí a gente aproveita e já pode até já falar um pouquinho do imposto de renda, né, Rafa? Porque nesse cenário... Pode mesmo, porque o imposto de renda está todo mundo desesperado. A gente ainda não tem benefícios. Então, esse é um ponto também muito importante, do ponto de vista de aguardar mesmo se o governo não vai fazer nada pelas pessoas físicas. Porque no cenário atual, o ISS, a maior parte dos municípios não tem suspendido, alguns sim, mas a maioria, pelo menos pelo que eu tenho visto, não. Então, aquele advogado autônomo, ele está ali no ISS, ele está no imposto de renda, em princípio, normal também, sem nenhuma alteração até o momento, e a contribuição previdenciária dele, quanto segurado. Então, o cenário é um cenário não muito favorável, na minha visão, para o autônomo. A única coisa boa que a gente teve, mais ou menos, é a postergação da entrega da declaração do IR para o final de junho, até 30 de junho. Então, aqueles profissionais que normalmente têm que pagar IR, têm que pagar o imposto complementar, o imposto de renda da pessoa física complementar, também vão ter a postergação desse prazo, né? Porque a gente teria até 30 de abril para declarar e pagar ou começar a pagar, porque o sistema da Receita permite você parcelar. E isso foi prorrogado até 30 de junho. Então, as pessoas vão poder declarar até 30 de junho e começar a pagar ou pagar integralmente até 30 de junho. Só que aí tem um detalhe, viu? Todo mundo tem que ficar atento, porque segundo, aí não está na norma, mas segundo o secretário da Receita Federal, eles vão manter as restituições. Então, se você tem restituição, por favor, faça logo a sua declaração, porque, pelo menos foi o que foi anunciado pela Receita Federal, eles prorrogaram o prazo de declaração e pagamento, mas eles vão manter o cronograma já em maio do primeiro lote de restituição. E as restituições são feitas na ordem cronológica das declarações. Então, essa é a hora de ficar atento, porque pode ser, inclusive, um dinheiro extra, né, no momento difícil, quem tem direito à restituição. Então, também ficar atento aí a essa parte e fazer logo
a declaração, quem tem restituição. Quem não tem aí, deixa para junho mesmo, porque aí termina postergando o prazo para o pagamento do imposto complementar. Perfeito. Eu estou morrendo de vontade de tirar uma dúvida de direito tributário relacionada à escritório de advocacia. Estou com medo de fazer a pergunta, porque não é Covid-19. Ah, não, mas pode fazer. Olha só, brincadeira. Na verdade, é um tema que a gente debate muito, e eu sei que é um tema até controvertido, mas aproveitando que a gente está falando de escritório de advocacia, eu acho que é legal a gente trazer esse assunto para cá. Que todo escritório, muita gente sempre acaba perguntando como é que eu faço com relação à emissão, ao recolhimento de imposto, à declaração do imposto relativo aos honorários sucumbenciais, né? Porque existe uma coisa esquisita aí, porque o honorário sucumbencial é um dinheiro que você recebe, advindo de um processo que você teve êxito, né? Só que você recebe com a outra parte lhe pagando. E aí eu já vi orientações no sentido de dizer que a gente tem que emitir nota fiscal para o nosso cliente, aí o cliente teria que declarar que recebeu aquele dinheiro e para a gente poder emitir nota fiscal que recebeu a dele. Eu já vi gente falando que você emite nota fiscal para outra parte, só que você não prestou serviço para outra parte. Eu vi gente já falando que você faz a sua declaração lá no livro e recolhe os impostos, mas não tem uma emissão de nota fiscal. Enfim, aqui eu tenho um procedimento que no escritório a gente adota, mas eu sei que isso é uma dúvida da advocacia de forma geral. E aproveitando que a gente está falando de tributação de advocacia, como vocês fazem e recomendam por aí? Então, eu acho que você já adiantou uma boa parte da minha resposta, porque, na verdade, esse é um ponto... Eu te dei opções para você bater em cada uma delas. O que eu acho que é o mais importante é o seguinte, não dá para não oferecer a tributação. E isso é um ponto muito importante, porque qualquer problema que você tenha posterior, não tendo não significado, não pagamento de tributo, o seu problema diminui. Então, acho que esse é o ponto mais importante. Pelo menos na minha análise, não tem como não se oferecer a tributação, os honorários de sucumbência, que eu acho que era o sonho da maior parte, né? E aí eu estou falando assim, do ponto de vista mesmo até de probabilidade de êxito, de uma discussão sobre isso. Então, o ponto mais importante é que vai ser receita, vai entrar no caixa do escritório. Então, em princípio, isso vai ser oferecido a tributação de maneira geral. Né? E aí, nesse ponto, eu acho que quando você oferece a tributação, você já diminui muito os seus problemas de autuação, de consequências. Por isso, até na minha avaliação, quando eu vejo problemas em relação a isso, a maior parte dos problemas são quando não se ofereceu a tributação. Porque quando eu emiti uma nota para o meu cliente, eu emiti uma nota para outra parte que efetivamente me pagou. Né? Eu, pessoalmente, não acho que seria nota fiscal de prestação de serviços. Porque acho que efetivamente não houve prestação de serviços. Mas isso é uma posição minha do ponto de vista de como eu vejo o desenho dessa questão do ponto de vista da lógica da nota fiscal. Né? Então, a minha visão, como eu vejo a matéria. Mas não é uma matéria ainda pacificada. E você terminou antecipando aí que tem essas três visões. Aqueles que acham que você emite nota para o seu cliente, você emite nota para a parte que pagou os honorários de sucumbência, ou você efetivamente trabalha com uma escrituração do crédito sem a emissão da nota. E aí você oferece a tributação, enfim, né? Esse é mais ou menos aí um resumo sobre esse ponto. E como é que funciona essa tributação sem emissão de nota? Se alguém resolver fazer isso? Porque na verdade, aí vem a discussão, que é o cerne dessa discussão toda, que é o ISS. Porque você pensou que ia ser fácil, né? Em relação a IRPJ, CLLL, PIS, COFINS, se eu declaro como receita, não há dúvida que vai ser tributado dentro do contexto desses tributos. Eu sou lucro real, eu sou lucro presumido, eu sou simples. Agora, se eu não sou simples, porque também esse é um detalhe, né? Se eu sou simples, eu vou pagar o ISS sobre a minha receita. Mas se eu não sou simples, eu pago lá meu IRPJ e minha CLLL, ou no lucro real, no lucro presumido, pago meu PIS, minha COFINS e vem o ISS. E aí, dentro desse contexto, eu acho, na minha visão, que a gente foge um pouco do problema maior, porque a maior parte dos municípios tem ISS fixo.
E tendo ISS fixo, a gente não teria esse problema de o fato de eu estar recebendo honorários de sucumbência não vai interferir no valor do meu ISS a pagar. Dentro do Simples, né, aquelas empresas que são Simples Nacional, você tem um percentual, que é um percentual relativo ao Simples. E aí teria uma discussão se eu poderia excluir do Simples Nacional essa parte relativa aos honorários de sucumbência. Então, não é um assunto simples, viu, Rafa? Mas eu procuro mostrar essa visão, que na minha visão pode chegar ao ISS. Eu acho que RPJ, CLLL, PIS, COFINS, dentro da lógica de tributação por receita, não há problema, né? Dentro da lógica do ISS é que teria, como nos municípios que a gente é ISS fixo, esse problema cai, porque independe da minha receita, eu vou pagar meu ISS fixo. Se eu estiver no município que o ISS seja sobre receita, aí o problema cabe até ação, na minha visão. Porque eu poderia discutir na outra prestação de serviço. Fora isso, que não é a regra, eu estou ali no Simples. Então, talvez eu pudesse discutir a parcela do Simples ligada àquela parte da receita, ligada ao honorário de sucumbência, mas aí tem a sua complexidade. Enfim, de uma maneira aqui bem resumida, tentei explicar como eu vejo essa questão. Excelente. Foi excelente. Aqui em Goiás, nos municípios que eu tenho conhecimento, acho até que são todos, mas não posso afirmar com certeza, o ISS é fixo, né? A discussão que a gente tem aqui do ISS é uma discussão interessante, se ele é fixo, mas deve ser pago por cabeça de sócio do escritório, ou se ele deve ser pago pelos advogados do escritório, incluindo aí os sócios e também os advogados empregados. A legislação não é suficientemente clara, eu particularmente, por óbvio, entendo que é sobre os sócios do escritório e não sobre os empregados do escritório, até porque os empregados já têm uma tributação própria, não justificaria esse ISS, eles não são autônomos, são profissionais liberais, enfim. É uma discussão complexa essa da nossa própria tributação, né? Essa questão dos sócios ou do empregado deve ser uma questão da lei municipal. Porque lei municipal. Porque o Decreto-Lei 406, de 68, quando ele traz esse assunto, ele fala advogado, sócio, empregado ou não. Então, do ponto de vista da norma geral, na minha visão, está autorizado se cobrar em razão do número de sócios, né? E de empregados também, na norma geral. Mas aí, claro, quem institui o tributo é a lei municipal. Então, o tributo ele tem que ser cobrado nos termos da lei municipal. E se a lei municipal fala apenas sócio, aí só pode ser cobrado sócio em razão da tipicidade, né, de toda uma série de princípios. Ela não é suficientemente clara, por isso que gera a dúvida. Uhum. Mas, enfim, aí é problema do município, de cada município que está estabelecendo isso, né? Mas que bacana, Dani, a gente tem tanta coisa para falar ainda. Faltam 20 minutos, eu vou fazer mais uma pergunta, mas eu vou abrir os comentários agora, porque certamente vão começar a haver alguns questionamentos para a gente tentar responder, né? Mas antes disso, eu gostaria de saber, enquanto isso, se você acha que essas medidas que foram tomadas até agora, apesar de você já ter passado por esse assunto, se você acha que essas medidas que foram tomadas agora são suficientes, ou a gente pode esperar mais alguma coisa? Existe uma expectativa política muito antes do que jurídica e essa necessidade de vir mais alguma coisa relacionada ao Covid? Eu queria só aproveitar essa pergunta para falar que ainda teve mais algumas coisinhas que na hora eu terminei não comentando, né? A gente tem hoje um IOF zerado sobre operações de crédito. Isso é importante, porque tem muita gente usando o limite do cheque especial, né? Então, a gente tem um IOF zerado para operações de crédito. A gente teve também uma redução das contribuições para o Sistema S, que no caso, SESC, SENAC, SESI, SESC. Então, a gente teve também uma redução. O governo também está trabalhando com a política de isenção ligada à produção de materiais e equipamentos e produtos para o combate à pandemia, ao Covid-19. Isso é importante também, porque estão todos os estados com corda no pescoço, a própria União, os municípios, então é importante baratear esses produtos, esses equipamentos necessários para o combate à Covid. Então, a gente tem isenção do imposto de importação, a gente tem também um benefício na área de IPI,
Mas eu acho que o governo tem que fazer mais. Eu me lembrei por isso que você fez essa pergunta. Então, acho que a gente tem que ter benefícios mais incisivos e gerais no âmbito de desonerar tudo que está ligado ao enfrentamento à Covid. Então, PIS importação, COFINS importação precisam, na minha visão, vir também para desonerar a importação de produtos. A desoneração nacional, porque eu também não posso não estimular a indústria nacional para produzir esses equipamentos. Então, o governo ele isentou o emprego também dos produtos nacionais. Então, precisa, na minha visão, vir uma isenção de PIS, COFINS em relação à produção desses produtos no Brasil, isenção do PIS importação e da COFINS importação, ou seja, preciso desonerar todos esses materiais, esses equipamentos, tudo que é necessário para o enfrentamento, para o combate à Covid. Eu acho que esse é um ponto. Do ponto de vista das empresas, eu acho que o governo está fazendo as coisas aos poucos, porque ele está um pouco também tateando o impacto na economia, enfim, né, do isolamento. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, mas na minha visão, a depender de como as coisas caminhem, pode ser realmente necessário algo mais do que simplesmente uma postergação. Eu acho que esse é um ponto que você tratou lá no início, que é chave. Né? Ou seja, postergar realmente é a solução, porque quando chegar a minha data de vencimento, eu tenho 2 tributos para pagar. Será que eu já vou ter efetivamente conseguido me recuperar a ponto de estar pagando simples, vamos lá, o simples, outubro, né? Parte de tributos federais. Eu tenho condições de pagar o simples de outubro e o de vencimento em abril? Será que em 6 meses eu tive condições de recuperar minha atividade econômica? Então, acho que esse é um ponto que o governo vai, em algum momento, precisar rever. Eu acho que o mais complexo disso tudo é que a pandemia atinge as empresas de forma diferente. Os setores da economia estão sendo atingidos de formas diferentes. E, ao mesmo tempo, o governo precisa de dinheiro. A gente também não pode ser ingênuo. Tudo que o governo está fazendo, ele precisa de recursos para fazer. Já houve a liberação para que a gente não trabalhe, já foi autorizado o déficit orçamentário. Então, o Brasil já está trabalhando que ele vai gastar mais do que ele arrecada, mas mesmo assim, ele precisa de dinheiro. Então, é muito importante pensar as medidas tributárias de maneira que você também tocou nesse assunto, de maneira que a gente também proteja quem realmente precisa ser protegido. Né? Por quê? Porque a gente também precisa de dinheiro para poder, inclusive, ajudar nesses que efetivamente estão sendo mais atingidos. Então, é muito complexo. Não dá para passar uma régua no sentido de que todos são iguais, que todos estão sendo atingidos da mesma maneira. Mas eu acho que o governo, com certeza, precisará de medidas mais, de fato, mais contundentes na perspectiva de que a economia do país possa retomar, e dentro daquela perspectiva que eu disse, é importante entender que o que gera receita é a iniciativa privada. Então, o Brasil precisa entender que a gente precisa preservar, dentro do possível, a economia privada para que ela possa se recuperar e lá na frente retomar a questão do recolhimento regular dos tributos. Dani, Marcelo está perguntando aqui qual que é a ação que ingressa para prevenir o pagamento de juros e multas de tributos? Não, pode ser uma ação declaratória, pedindo a questão da suspensão, né? E alguns têm tentado mandado de segurança, mas pode ser uma ação declaratória também, com pedido de tutela antecipada. Bacana. Tem uma colega, Charlene, que está perguntando se a portaria 139 prorrogou o vencimento das contribuições previdenciárias patronais para todas as empresas. Em Goiás, ela pergunta em Goiás, mas eu acho que é nacional, né? União. Postergou. Essa portaria, ela postergou o vencimento. Foi o que eu falei, do PIS, COFINS e das contribuições patronais, inclusive do empregador doméstico. Então, o empregador doméstico também está com esse prazo postergado, mas lembrando que isso atinge apenas vencimento abril e vencimento maio. O de abril foi para julho, então em julho a gente teria que pagar já 2 vezes, e o de maio vai para setembro. Então, essa portaria 139 trouxe exatamente esse diferimento do prazo de vencimento, PIS, COFINS e as contribuições previdenciárias patronais gerais, e também do empregador doméstico, inclusive.
Aproveitando, só para dizer uma coisa, tem uma norma tem um dispositivo nessas normas que dizem que quem já pagou não pode compensar e também não pode pedir restituição. Né? Então, se, por exemplo, o vencimento se deu ontem, quem já pagou, está pago. Né? Enfim, da contribuição previdenciária, é porque eu lembrei aqui, porque eu paguei o meu de empregador doméstico e venceu ontem e ficou, tá pago, não tenho como mudar isso. Mas aí a Ana Cláudia até pergunta: eu posso pagar o simples normalmente esse mês se a empresa optar? Claro, claro que sim. Sem dúvida nenhuma. O diferimento ele vem para quem quiser fazer uso disso. As declarações, as obrigações acessórias também estão com prazos postergados, né? Mas é aquela questão. Por exemplo, a declaração do imposto de renda eu posso fazer hoje, mas eu tenho agora até dia 30 para fazer sem multa. Então, são postergações do prazo de vencimento. Não significa que eu não possa fazer agora. Mas se eu não fizer agora, não tem juros, não tem multa. É isso que consiste prorrogar vencimento. Olha só, tem uma pergunta aqui que eu não tenho capacidade de entender por não ser tributarista, mas é uma pergunta do TRVEC Advocacia, o escritório da nossa conselheira seccional, uma das grandes advogadas tributárias aqui em Goiás. Eu acho que ela quer ouvir sua opinião sobre isso. O decreto de calamidade afastaria a aplicação da decisão do STF de dezembro sobre inadimplência? Em relação à questão do ICMS? Não sei, né? Porque ela só falou da decisão do STF de dezembro de inadimplência. Por isso que eu falei que eu não entendi. Liz, se você puder detalhar um pouquinho melhor a pergunta. Você foi em relação à questão do ICMS, né? Que a gente tratou um pouco, que eu acho que é uma coisa muito grave. Eu, pessoalmente, na verdade, acho que não poderia ser enquadrada exatamente ICMS. Na minha visão, a decisão, porque a gente precisa, mesmo vindo a decisão do STF, a gente pode continuar se resignando. O STF também muda de posicionamento. Então, eu tenho uma firme esperança de que essa decisão de que não pagamento de ICMS é crime vai ser alterada, né? E eu acho que, evidentemente, na minha visão, a situação da pandemia é uma situação de força maior, calamidade pública. Aí, enfim, a argumentação do fato do príncipe, a argumentação que a gente vai entender ali mais coerente, mas eu acho que tudo isso pode ser invocado como argumentos no sentido de uma resposta, caso um cliente nosso seja, enfim, né, tenha uma denúncia na perspectiva de crime contra a ordem tributária pelo não pagamento de ICMS. Com certeza, eu entendo que isso pode afastar. Mas deveria ser afastado tudo, viu, Cris? Bacana. Olha só, o Otávio está comentando que quanto à sucumbência tem a tese de verba indenizatória, o que afasta a tributação. A gente já enfrentou esse assunto, né? Levantamos aqui que a opinião é que tem que tributar ao fim e ao cabo, mas é uma tese a ser levantada. E caminhando para o fim aqui, Dani, olha, com o fim da pandemia, antes os estados já cobravam DIFAL das empresas enquadradas no Simples. E pela Lei Complementar 123, diverge. Qual seria a ação cabível? Você sabe? Eu não sei que assunto é esse. Não, do DIFAL, sim. Você pode... eu não estou lendo a pergunta. Como é? A pergunta é assim. Com o fim da pandemia, antes, os estados já cobravam DIFAL das empresas enquadradas no Simples. E, segundo ele, pela Lei Complementar 123, há uma divergência no direito de ser cobrado isso. Aí ele pergunta qual seria a ação cabível para resolver. Na verdade, essa discussão sobre o DIFAL, ela existe. Eu acho que ela é uma ação excelente. Na minha visão, não deveria haver a cobrança. E isso com Covid e sem Covid. Essa é uma discussão judicial sobre a possibilidade de se cobrar ou não o DIFAL nessas operações com empresas optantes pelo Simples. Então, é isso. Né? E aí, dentro desse contexto, tem normalmente... Aí depende, né? Se vai se entrar com ação declaratória, acumulada com repetição de débito, alguns tentam mandar de segurança. O direito tributário não tem muitas ações, né? Então, normalmente, eu vejo esses dois tipos de ação. Ou uma ação declaratória, e aí você vai acumular a depender. Porque, na verdade... a ação é uma ação ordinária com pedidos, né? E aí, se você vai pedir só declaração, vai pedir restituição.
E aí, nesse sentido, se você vai anular algum crédito, se houve autuação, aí vai acumular declaratória com anulatória, enfim. Agora eu tô vendo que o tempo Bacana. tá acabando e eu terminei não Isso que eu ia falando. falar. O Não, eu nosso terminei. tempo está acabando. A Liz já explicou que ela estava falando de ICMS mesmo, então já está respondida aquela pergunta. E eu te falei que passava rápido, não falei? Passa A muito hora que você rápido. vê, Eu tô vendo aqui a Ariana, que é a presidente da CMA de Goiás. A gente é um tinha abraço que eu combinado ia de deixar no deixar final. agora, grande representante aqui da nossa advocacia. E eu gostaria que, para encerrar, Dani, se você puder, eu gostaria que você desse um recado mesmo aí da Comissão Nacional da CNMA aí para todas as mulheres advogadas, para esse fortalecimento. Eu vi que tem gente de Comissão de Mulheres de Advogados de outros estados acompanhando aí. Reiterar parabéns pela sua atuação não só no direito tributário, como professora, como conselheira federal, mas também à frente da comissão, que está incrível, reconhecida no Brasil inteiro o bom trabalho que você vem fazendo. Eu quero, na verdade, aproveitar o momento para, na verdade, parabenizar e agradecer o trabalho que é feito por todas as advogadas de Goiás. A Ariana faz um trabalho incrível, a CMA de Goiás tem inúmeros projetos belíssimos, projetos muito importantes. A Valentina é uma conselheira federal incrível, um exemplo no Conselho Federal. Enfim, as mulheres todas advogadas de Goiás, parabéns aí pelo trabalho incrível que vocês fazem. Na verdade, o nosso trabalho é um trabalho coletivo mesmo, conjunto, né? À medida em que a gente vai tendo conquistas e avançando, não é Daniela, não é Ariana sozinha, ela faz um trabalho lindo, mas é esse coletivo mesmo, inclusive de homens. Homens como o Rafa, que está aí, me convidando para estar nesse evento, incluindo as mulheres dentro do processo. Então, na verdade, eu acho que eu sinto muito como um avanço e uma conquista de todos nós. Todos aqueles que se envolvem, se engajam dentro dessa, que eu sempre falo, né? Que na verdade é uma luta simplesmente por igualdade no que se refere a oportunidades, né? A direitos. E é isso. A gente hoje é metade da advocacia. E a gente precisa, efetivamente, ter esses espaços reconhecidos, esse trabalho reconhecido, os desafios a mais que a gente enfrenta muitas vezes por ser mulher. Então, é um pouco falar sobre isso, trazer isso à luz e pensar o que a gente pode fazer para construir uma realidade diferente. E eu vejo com muita alegria aí o trabalho que é feito em Goiás, dizer que a Comissão Nacional da Mulher Advogada tem todos nós temos muitos desafios, mas eu acho que, sobretudo em tempos de pandemia, é preciso falar também sobre esses desafios extras que, às vezes, as mulheres enfrentam, né? Na sobrecarga em casa, questão de violência contra a mulher, que tem aumentado em todos os países, Rafa. Não sei se você já viu esses dados. Em todos os países, a violência contra a mulher aumentou com o isolamento. Né? As famílias convivendo mais. Então, é isso. Esses são os nossos desafios especiais em tempos de pandemia. É lamentável, né? É lamentável. Acho que ainda existe um caminho muito longo para combater aí a violência contra a mulher e esse respeito e efetivamente a gente conseguir eliminar, extirpar isso da sociedade de forma geral. Mas eu quero aqui agradecer, Dani, muito, muito mesmo, por você ter aceitado o convite e dizer que você é incrível, tanto o seu trabalho, como eu disse, como conselheira, e você também como pessoa, é uma pessoa assim que todos nós gostamos muito. Queremos lhe receber muito em breve aqui em Goiás, fisicamente, né? A hora que tiver as pessoas podendo se abraçar e cumprimentar e etc. Eu tenho certeza que você vem em breve. Quero deixar aqui um abraço para todo mundo da gestão da OAB que está acompanhando, de forma muito especial os diretores da Escola Superior de Advocacia que eu vi passando por aqui, tanto os coordenadores aqui do projeto ESA Live, a Luciana Lara e o Rafael Brasil, quanto a Rafaela Arminda, que está aqui sempre. Agradecer à Comissão de Direito Tributário por todo o apoio, o Frederico aí, a Valentina Jugman e todos os nossos demais conselheiros federais da bancada. E agradecer também a presença dos presidentes e coordenadores de ESA de subseção, presidente de subseção, aos presidentes de comissão, a doutora Ariana Garcia, minha amiga Ariana, que faz um trabalho incrível, inclusive, gente,
as mulheres de Goiás que querem trabalhar, que querem avançar nesse tema do papel da mulher advogada, sugiro entrarem na Comissão da Mulher Advogada. A doutora Ariana está de portas abertas para todo mundo sempre. Vale a pena conhecer. E, Dani, a gente sempre escolhe, a gente não avisa para o professor, mas a gente sempre escolhe uma frase que foi dita durante a live. A gente tem um grupo que fica analisando isso aqui. Você já está terminando, Rafa? Não, eu vou te dar a palavra, eu vou te dar a palavra ainda. Então, tá. Mas a gente sempre escolhe uma frase que é a frase que ficou marcada na live pra gente, a frase que o professor falou. Às vezes ele nem viu, solta essa frase, a gente escolheu uma frase sua aqui também. Para o Estado arrecadar, precisa de uma economia forte. A iniciativa privada é que gera receita. E essa é uma frase que a gente pegou aí como uma frase que passa uma mensagem muito positiva sua para todos nós. Vamos fazer um card com essa frase depois e divulgar pelo ESA Goiás. E obrigado demais, de todo o coração, obrigado por tudo. E eu te passo a palavra para o encerramento. A gente tem aí 1 minuto e alguma coisa para encerrar. Ô, Rafa, eu que agradeço. Eu queria deixar um abraço muito carinhoso para toda a advocacia de Goiás. Eu realmente já tenho um carinho imenso, né? Porque todas as pessoas que eu conheço aí são pessoas muito atenciosas, gentis, pessoas alegres. Eu tenho uma identidade muito forte com todo mundo de Goiás. Então, deixar um abraço imenso. O presidente Lúcio Flávio, que é um querido, né? A Valentina, mais uma vez, o Dalmo, o Marisvaldo, enfim, toda a bancada de Goiás, o Marcelo, a Ariana, que faz um trabalho incrível. Agradecer todas as pessoas que nos ouviram, né? E especialmente a você. Queria dizer que foi muito bacana, assim, passou rápido por sua causa. Você tem um talento, você tem um dom, viu? É verdade, você tem um dom. Foi muito bacana as suas perguntas, as suas intervenções. E parabenizar mesmo pelo trabalho que você faz à frente da ESA. Eu acho que momentos como esse, eles sempre nos provocam a nos reinventarmos. E eu acho que você tem mostrado a sua capacidade de se reinventar, a ESA Goiás, porque realmente está muito bacana, né? Então, você vem com um trabalho concreto incrível e quando vem a pandemia, você tem essa capacidade aí de se reinventar e reinventar a cara da escola, fazendo lives muito bacanas. Foi uma grande alegria para mim estar aqui participando dessa live hoje, nessa manhã. Foi uma alegria mesmo, alegrou meu período de isolamento. Queria deixar, mais uma vez, um beijo, um abraço muito carinhoso para toda a advocacia de Goiás. E, mais uma vez, lhe agradecer e dizer que foi uma honra para mim estar aqui hoje de manhã com vocês. Que bom, a honra é nossa que podemos aprender com você, de toda a advocacia, de todo mundo que está participando, de quem vai assistir agora depois, nas 24 horas que a live vai ficar gravada no Instagram da ESA, e quem vai assistir no nosso Facebook, no nosso YouTube, porque as nossas lives vão para lá também de forma definitiva, em razão do conteúdo que merece ser compartilhado. Dani, obrigado mesmo, beijo no coração, até breve.